Amado Deus, graças te damos por mais um dia de vida. Graças te damos porque a tua bondade, a tua graça pode ser percebida em detalhes no nosso viver. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado porque a tua soberania se achegou a nós. E o Senhor, a despeito de nós, nos ama. E somos gratos por isso. Esse amor que nos cerca de forma tal que não temos outra opção a não ser devolver em amor e adoração. Uma admiração profunda que enche a nossa alma de satisfação. Abençoa esse tempo onde queremos, em respeito, reverência, temor e corações abertos, ler a tua revelação escrita, perfeita e suficiente. Abençoa, Pai. Nos visita com o teu Espírito de maneira tal que venhamos a entender, compreender, aceitar, receber e encarnar as verdades reveladas. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Muito bem, vamos então à passagem de hoje. A primeira palavra de hoje vai ser em Lucas capítulo 9. Você já pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 9, enquanto eu faço um breve resumo do que a gente tem falado ao longo desses encontros aqui. Essa é a quinta pregação. E na primeira pregação eu comecei falando da importância de estudar sobre o discipulado. Melhor, eu esclareci o que eu quero dizer com o discipulado. Basicamente é o entendimento bíblico do que significa seguir a Jesus, o que está envolvido em seguir a Jesus. Também falei da importância de estudar sobre o discipulado. E uma das importâncias que eu alistei foi que a gente, ao estudar sobre o discipulado, estamos voltando às coisas básicas. Isso é muito importante porque muitas vezes caminhamos e na nossa caminhada vamos deixando alguns elementos fundamentais de lado e esquecendo o significado do que realmente significa seguir Jesus Cristo. Falei também da importância da nossa identidade com Jesus e de que quando nós estudamos sobre o discipulado e o entendimento do que significa seguir a Cristo, e entendemos que isso significa uma relação pessoal com Jesus, muitos dos nossos questionamentos se apagam quando nós nos relacionamos com Deus. Isso fica muito claro quando a gente estuda o livro de Jó, ou quando lê um romance do C.S. Lewis, por exemplo, Até que Tenhamos Rostos, é um romance que eu indico para vocês lerem do C.S. Lewis. É interessante naquele livro que a personagem principal tem um questionamento, mas diante do Criador, os questionamentos se apagam. E no discipulado, no caminho do discipulado, muitos questionamentos se apagam, porque estamos vivendo com o nosso Senhor. O primeiro texto que a gente estudou nessa caminhada para entender melhor o discipulado foi uma passagem em que nos ensina o valor de Cristo, Lucas capítulo 14. Depois estudamos Mateus capítulo 10, onde ali nós aprendemos que seguir a Jesus Cristo implica em que nós seremos perseguidos, mas a despeito da perseguição, nós confessaremos, testemunharemos, anunciaremos, pregaremos, falaremos de Cristo. O discípulo sabe o valor que Cristo tem, não se cala e se entende como um canal de bênção. E hoje nós queremos, e no finalzinho da pregação ontem, a gente adentrou um outro assunto, que é o assunto do reino de Deus, e que o discípulo de Cristo é aquele que segue um rei de um reino de categorias diferentes, um reino bem diferente. E hoje, agora, no segundo momento, nós queremos trabalhar esse assunto sobre o reino, a diferença do reino e a conexão do reino com o discipulado. E o texto de hoje é Lucas capítulo 9, tá? Ao ler a passagem, de cara, o texto é curto, vai do versículo 57 ao 62, ele tem um paralelo em Mateus capítulo 8, e essa passagem ela é bem curtinha, bem rápido, você lê, entende, e se você fizer 5, 6, 10 leituras ali, rapidamente você vai perceber que alguns temas aparecem com força. O primeiro tema é o tema do reino de Deus. Os candidatos a discípulo, ou aquele que foi desafiado a ser discípulo de Jesus, na passagem, Cristo sempre fala sobre o falar do reino de Deus. Tá? E o segundo tema que aparece é o tema do discipulado, que é o tema do seguir a Jesus Cristo. Então, aqui nessa passagem, esses dois temas se cruzam.
Há uma relação, então, direta entre o reino de Deus, anunciar o reino, viver o reino e seguir a Jesus Cristo. Então, os dois temas se cruzam de forma tal que, ao estudar sobre o reino, eu não estou estudando somente sobre o reino, mas sobre como seguir o rei. E isso implica que anunciar o reino também indica em seguir a Jesus Cristo. E o tema do reino de Deus é tão importante, a gente viu um pouquinho ontem, que na hora em que os evangelistas querem resumir o ensino de Cristo, eles colocam lá o reino de Deus como resumo do ensino de Jesus Cristo. Além disso, se você estudar algumas parábolas, por exemplo, em Mateus capítulo 13, e outros blocos de parábolas que você encontra na Escritura, Marcos capítulo 4 também, você vai encontrar geralmente antes da parábola a expressão o reino de Deus é semelhante a. Isso mostra que boa parte das parábolas de Cristo foram apresentadas para ensinar sobre algo com respeito ao reino de Deus. É verdade que o motivo das parábolas, as intenções da parábola não são, e os temas das parábolas são variados. Em alguns momentos no ministério de Jesus Cristo, ele usou a parábola, por exemplo, para, de alguma forma, de maneira indireta, acusar pessoas, condenar alguns comportamentos. Então, pessoas chegavam para Jesus Cristo questionando alguma coisa. É o caso, se não me engano, de Lucas 18, não lembro agora o capítulo, onde uma pessoa se aproxima de Cristo dizendo que tem um problema com o irmão sobre os bens. E aí Cristo, então, joga uma parábola de um homem que tinha muitos galpões e tudo mais. Então, ele usou a parábola, de alguma forma, para acusar aquele irmão que estava querendo entrar em desacordo com seu irmão por questão de bem. Então, ele não diz diretamente, mas o que Cristo está dizendo para aquele homem, de maneira muito direta, pela parábola, é: você é um louco. Porque dentro da parábola, o homem que armazena bens, ele é chamado de louco. E é nos dito na parábola também que se você morrer hoje, o que você tem e para quem será? A pergunta para quem será é que dentro do processo de fazer seus bens crescerem, o dono dos bens perdeu as pessoas. Tanto é que na parábola, o personagem principal fala com ele mesmo. Ele não tem com quem falar, ele está sozinho. Então, diante de um homem que tem uma causa em relação ao irmão dele por causa de dinheiro, Jesus não diz diretamente assim: olha, você está ficando doidão, cara. Vai perder tudo, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar sozinho no final. Vale a pena? Ao invés de dizer isso, ele conta uma parábola. Em alguns momentos, as parábolas visam esclarecer. Em outros momentos, as parábolas visam obscurecer. Em um momento do ministério de Cristo, ele vai dizer: eu conto isso e falo em parábolas para que vocês não entendam. Então, nem sempre as parábolas tinham como objetivo esclarecimento. Às vezes era obscurecer, às vezes era resolver uma questão e falar de maneira indireta. E grande porção das parábolas visavam esclarecer um tema. O tema do reino de Deus. Então, tem várias parábolas. Pense na parábola, por exemplo, dos trabalhadores da vinha. O reino de Deus semelhante a um homem que tinha uma vinha. E você vai aprender tanto sobre o reino de Deus. Então, se o reino é o resumo do ensinamento de Cristo, se o reino está presente nas parábolas de Jesus Cristo, o que nós aprendemos é que isso é um assunto de grande importância nas Escrituras. Além disso, a mensagem de Cristo é denominada pelos evangelistas como o Evangelho do Reino. Isso mostra que o reino de Deus é o assunto predominante em Jesus Cristo. Pensando então nisso, esclarecendo isso, vamos para o nosso texto, que fala sobre o reino, mas une o tema reino e discipulado. E vamos aprender muito hoje nessa passagem e na outra, que é Marcos capítulo 10, no segundo momento, como o nosso rei é diferente. Observe o versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Então, o texto já começa nos ambientando em termos geográficos. Eles estavam andando em um caminho. Essa expressão pode sinalizar para a gente que eles não estavam andando, digamos assim, dentro de uma cidade, mas estavam em um caminho afora. Isso, nesse primeiro diálogo, não tem muito problema.
mas em um outro momento de diálogo, ele pode esclarecer para a gente algumas questões e pode nos ajudar a entender. É um tipo de indício textual que pode nos ajudar a chegar a um tipo de conclusão, julgamento, com respeito a alguns dos candidatos a discípulo aqui. Então, parece um candidato a discípulo aqui. Esse candidato faz uma declaração extremamente empolgante, né? Para quem está, né, de cara, eu te seguirei por onde quer que você for. Então, é uma declaração empolgante, animada. Quem ouve, né, algo desse tipo, um pai que escuta um filho dizendo, olha, eu quero seguir a Cristo por onde for, que for, estou com Cristo para onde quer que ele for, tá? Muito animador. Mas a resposta de Jesus Cristo é meio que não sei como é que chama aqui, mas é um tipo de chute na canela, né? Um tipo assim, não é que desanima, mas alerta. Porque uma coisa que fica clara nessa passagem é que nem todos aqueles que se candidatam a seguirem a Cristo entendem realmente o que está envolvido. E nas respostas e nos desafios que nós encontramos nesse texto, algo fica extremamente claro. Além do caráter do reino, uma coisa fica muito clara. Deus exige em Cristo uma submissão absoluta. Eu vou repetir. Deus exige para aquele que se candidata a segui-lo uma submissão absoluta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a palavra final não é sua, nem do seu coração, nem da sua mente. Absolutamente. Nada pode ser colocado entre você e Deus como autoridade. Ele é a palavra final. E nem todos que dizem, para onde quer que for vou seguir, entendem o que está realmente envolvido nisso. Até que Cristo responde. As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Qual a ideia aqui? Evidentemente que Cristo tem sim onde reclinar a cabeça no sentido literal. Então a gente não vai entrar nesse mérito literal que ele tinha onde reclinar a cabeça. O ponto aqui qual é? Ele usa duas expressões, raposas e aves, e alguns entendem que esses dois seres que são alistados por Jesus nos remetem aos gentios, tá? Tanto é que a ideia do reino é a ideia de uma semente que se torna depois uma grande árvore e as árvores se achegam. Tá? E em outras passagens, tanto na cultura judaica como no Antigo Testamento, nós encontramos a raposa como referencial também a gentio. Ao que tudo indica, parece que Jesus está lançando mão de um tipo de linguagem política, tá? Obscura, para trazer uma mensagem. Vocês sabem disso, devem saber, que no tempo da ditadura, alguns artistas usavam expressões ambíguas em suas músicas, né? Tipo, afasta de mim esse cálice, Pai, né? Então ninguém podia criticar essa música porque é um pedaço da Bíblia, né? Só que a ideia é afasta de mim esse cálice, né? De ficar calado. Então eles faziam essas brincadeiras com as palavras para caso alguém falasse alguma coisa, não, eu estou falando aqui no texto bíblico. Alguns acreditam, alguns estudiosos da cultura antiga, entendem que Cristo está lançando mão de uma linguagem muito comum de política, que era uma referência às autoridades estrangeiras. Se esse é o ponto, o que Cristo está dizendo é, se você acha que vai seguir um rei que tem espaço aqui, aqui quem tem espaço são raposas e aves. São estrangeiros que estão no domínio. Então, vai ainda me seguir, sabendo que como rei, eu não tenho a autoridade e o poder que os outros têm. Entenda a autoridade e poder nos modelos que ele tem. A gente vai estudar isso melhor na próxima passagem, quando Cristo vai fazer um contraponto, um contraste, melhor dizendo, entre o poder dos governos humanos e como funciona em seu reino. Mas o que fica claro nessa passagem é que Cristo corrige o candidato a discípulo, aquele que se oferece para ser discípulo, dizendo, eu não tenho espaço. Ele certamente está fazendo correções de entendimento dos seus discípulos.
Isso é uma constante em todos os evangelhos, de maneira muito mais forte no evangelho de Marcos, onde os discípulos de Cristo estão sempre vacilando. Então, se você lê o evangelho de Marcos, ele já declara no primeiro versículo, como a gente leu ontem, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando você começa a ler o evangelho de Marcos, só quem reconhece Jesus como Filho de Deus mesmo são os demônios, tá? E no final, talvez de maneira irônica, ninguém sabe, o centurião debaixo da cruz diz, ele realmente era o Filho de Deus. E os discípulos mesmo, muitas vezes, vão capengando ali sem entender. Porque é assim que funciona mesmo. O processo de entendimento de quem é Jesus Cristo não foi tão claro assim. Ontem a gente estava conversando sobre Maria, você perguntou para mim, né, sobre Maria, o entendimento de Maria, porque Maria entendeu. Mas depois Maria achou que ele estava fora de si. É como João Batista. João Batista, ele é o Cordeiro de Deus, em João capítulo 1. Depois ele diz, pergunta lá se é ele mesmo, que não está batendo aqui. Então, o entendimento sobre quem realmente é Cristo não veio de maneira assim, cristalina e clara para todo mundo. E é assim que funciona, via de regra, a nossa capacidade de entender as coisas, o significado das coisas. Não acontece logo de uma hora para outra. Entendeu? Não é assim que funciona. Na vida, em todas as coisas. O que é o significado de ser pai? Eu sou pai há 19 anos e ainda estou aprendendo. O que realmente significa ser pai. O que realmente significa ser pastor. O que realmente significa ser um cônjuge. Você tem acesso a informações, mas você não tem assim uma amplitude de sentido em todas as coisas. Então eu gosto de ilustrar a ideia de significado como, imagina que o significado de algo fosse uma grande sala. Imagina uma grande sala enorme. Você abre a porta e ela é enorme, assim, um galpão enorme. E alguém pode perguntar assim, e aí, viu o galpão? Aí você vai dizer, vi. E aí, o que achou? Bonito. O que você entende do galpão? Aí você começa a descrever. Mas se você passar um mês andando no galpão, cada dia que você anda, cada móvel que você olha, cada pintura que você observa, o significado vai ficando mais amplo. Significado não é algo que você chega e tem. Você inicia um processo de acesso. E ele vai crescendo com o tempo. Entendeu? Alguém que diz assim, eu sou crente hoje, me converti e eu entendo a Trindade. Menos, né? Menos. Porque você é um processo de entendimento. E o que está acontecendo aqui, Cristo está fazendo as correções. Tem um cara super empolgado, mas ele precisa ter algumas arestas removidas e alguns entendimentos serem esclarecidos. Deus está acendendo luzes na sala para que ele possa entender melhor o que significa seguir a ele. O que é interessante é que não encontramos a resposta do candidato. Em nenhum dos 3 diálogos encontramos a resposta. E esse é um recurso literário interessante. É como se Lucas estivesse dizendo, certa pessoa se ofereceu a seguir a Jesus. E ao se oferecer, Jesus disse isso. E qual foi a resposta? Eu não sei. Mas qual seria a sua? Qual seria a sua sabendo que ele não tem espaço? Ok? E outro disse, siga-me. E aqui já não é um candidato a discípulo, já é alguém chamado por Jesus a ser discípulo. Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Então, aqui começa uma certa dificuldade, porque o que Cristo vai dizer logo em seguida parece ser muito duro, porque ele vai dizer, deixe primeiro os mortos sepultarem os seus mortos. Aliás, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. A dificuldade que a gente tem nessa passagem é como é que Cristo iria sugerir que alguém que tem um pai morto não sepultasse seu próprio pai. Tem comentarista grande, de peso, que vai dizer, é isso mesmo. Não podemos diminuir o impacto da declaração de Jesus. É isso aí. Outros vão dizer, e eu sou mais inclinado para esse outro grupo, que o fato de que
Lucas nos situa geograficamente, dizendo assim, eles estavam andando no caminho, ou seja, eles não estavam dentro da cidade. Isso pode ser um indicativo de que esse homem não está com o pai morto lá em casa, entendeu? Ele está falando certamente de que está esperando que o pai morra, para que depois que o pai venha a morrer, aí sim ele pode seguir Jesus. Então ele coloca um tipo de empecilho para seguir Jesus. E é um empecilho bonito, não é, gente? É lindo o empecilho dele. Eu quero honrar o meu pai. Ele está basicamente aqui ancorado nos mandamentos. Eu quero honrar meu pai e minha mãe. Então, deixa eu honrar meu pai e minha mãe, depois eu sigo o Senhor. Faz parte, eu não posso abandonar meu pai. E aqui vem a resposta pesada de Jesus Cristo. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E aqui fica muito claro, eu não vou nem me cansar vocês com argumentações, de que a palavra morto na primeira parte quer dizer uma coisa e a outra quer dizer outro significado, né? Às vezes a pessoa diz, não, a palavra sempre quer dizer no mesmo versículo. Muitas vezes as palavras têm significados opostos no mesmo versículo, às vezes palavras. É evidentemente que ele está falando que aqueles que não o seguem são mortos e eles vão sepultar seus próprios mortos. Esse é o ponto. E o que ele vai dizer? Depois de dizer isso, ele vai vá e faça o quê? Proclame o reino. Então, quando Cristo, vamos tentar resumir esse convite de Cristo, para o que Cristo está chamando esse possível discípulo dele? Para proclamar o reino. E proclamar o reino nesse segundo diálogo é exatamente a mesma coisa de seguir a Jesus. Porque ele vai dizer, siga-me. E quando ele coloca um empecilho bonito lá, ele quebra o empecilho e vai dizer, vá e proclame o reino. Então, seguir a Jesus implica em trazer um pronunciamento sobre Jesus Cristo. É aqui que o tema reino, anúncio do reino e discipulado se juntam. Porque o convite de Cristo não é só seguir a ele, mas que nesse processo ele deve anunciar, ele deve falar. Um discípulo que é discípulo não fica calado. Quando você estuda o Evangelho de João, a gente vai citar ali amanhã pela manhã, João 13, que é aquela passagem linda do lava-pés. Capítulo 13 de João é a segunda parte do livro de João, que basicamente lida com o último dia de Jesus Cristo. Então, João devota o seu livro quase todo à última noite de Jesus Cristo ali. E antes, ele nos vai dar uma descrição muito forte das marcas de um discípulo. E uma delas é que ele conhece a Jesus e proclama Jesus. Proclama o reino de Deus. E João, diferente dos sinóticos, que geralmente dão muita ênfase ao tema reino de Deus, ele não cita de maneira direta a expressão reino de Deus. Aqui é importante um toque para vocês interpretativo. Ó. Nem sempre um tema, para estar presente no texto, tem que ter um nome lá presente. Então eu não preciso encontrar o nome reino para entender que o texto está falando sobre o reino. Lembra que eu citei para vocês ontem em Gênesis 1, e eu falei do reino, e não tem no texto a palavra reino, mas tem a palavra domínio. Mas tem um salmo que diz que o homem foi coroado, mas tem a expressão imagem de Deus. Tem Isaías 61, dizendo que Deus está no seu trono reinando enquanto ele criou. Então, várias passagens vão colocando termos como trono, coroa. Embora o nome reino não esteja lá, o tema está lá. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Davi, 2 Samuel capítulo 7. Tem o nome aliança lá? Não tem, pode procurar, não tem o nome aliança lá. Mas se você for para o Salmo 89, fala que naquele encontro Deus fez uma aliança. Então não preciso encontrar o nome aliança para encontrar uma aliança. Eu não preciso encontrar o nome reino para ter reino. Porque nesse caso, João não fala quase nada sobre reino. Em um momento só ele fala sobre reino. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Capítulo 3, o encontro com Nicodemos. Mas qual é o ponto aqui? É que no Evangelho de João, na primeira parte, uma das ênfases que ele dá, que também encontramos aqui nessa passagem, e encontramos também em Mateus capítulo 10,
O discípulo, que é discípulo, anuncia. Só que ele tem um conteúdo do que anuncia. O conteúdo é o reino. E o que eu tenho percebido muitas vezes é que as pessoas falam muito sobre Jesus, mas o assunto reino é empobrecido. No nosso segundo momento, a gente vai estar lendo Marcos capítulo 10. Talvez uma das passagens que mais mexeu comigo nos meus estudos nos últimos 2 anos. Mexeu mesmo comigo. Porque nessa passagem, nós encontramos a relação direta entre a cruz e o reino. E como muitas vezes nós quebramos essa relação. Completamente. E quando nós vamos anunciar, não anunciamos que Jesus é rei. Nós falamos que ele é salvador, né? Ele é o salvador das nossas almas. Não é verdade? Evidentemente. Ninguém está negando isso. Estou só falando que, diante de vários títulos de Jesus, ungido, o servo, o rei, de vários títulos que ele tem, dependendo do momento histórico que o povo de Deus vive, alguns títulos ganham mais destaque do que outros. Só que no texto bíblico dos evangelhos, o que nós deveríamos estar anunciando é o reino. O reino do Senhor. Okay? E ele como o verdadeiro rei. Vamos lá então. Temos um outro momento, que é o último momento, versículos 61 a 62. Aqui nós temos um outro candidato a discípulo. Um se candidata, um é desafiado e agora temos um novo candidato. Versículo 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então percebe que o reino de Deus aparece de novo na temática do texto. Então fica evidente isso para a gente. Vamos ver um pouco esse texto com atenção. Jesus Cristo, no segundo diálogo, parece estar proibindo alguém de ir enterrar o Pai. Para mim não é o caso. No segundo caso, ele não está proibindo de despedir. Parece um pouco estranho, porque nós encontramos profetas no Antigo Testamento tendo esse comportamento de despedida. Então, não seria absurdo se despedir. Então, pensando nisso, alguns estudiosos, principalmente um cara chamado Kenneth Bailey, ele vai dizer o seguinte: a proposta dele é de que, ao dizer assim, deixa eu me despedir, o discípulo estaria dizendo, ou o candidato a discípulo estaria dizendo assim, deixa eu pedir permissão à minha família. Tá? E a palavra talvez chave é essa daqui, no versículo 61, quando ele diz assim, ó, Senhor, deixa-me primeiro voltar e despedir. Por que é importante a palavra voltar? Pelo que Cristo vai dizer depois. Então, parece que esse candidato a discípulo, assim como o primeiro candidato, sempre coloca algo no meio entre ele e Jesus, e sempre aquilo que é colocado entre ele e Jesus é algo bom. É um pai, é a família, são coisas boas. A questão que Cristo está dizendo, como disse na nossa leitura de Lucas 14, que também aparece em Mateus capítulo 10, gente, aquele que ama qualquer pessoa, qualquer outra coisa, além de mim, que não tem o amor prioritário a mim, ama outra pessoa, qualquer coisa, não pode ser meu discípulo. Então Cristo está fazendo a correção aqui de novo, é a mesma correção. Não importa o que você coloca na frente. Não importa o valor que aquilo é colocado à frente, aquilo perde o valor diante de Jesus. Se você colocar, inclusive, a sua mente, seus melhores desejos, ainda não pode ficar, não existe, não deveria existir nada entre o discípulo e o Senhor. Então, ao dizer, Jesus responde, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, volta, é apto para o reino de Deus.
que quer dizer isso? Né? No mundo agrícola isso será muito mais claro, muito mais evidente. Para a gente talvez não, para alguns aqui sim, não sei qual é a sua realidade com o mundo agrícola, mas a ideia é de alguém que está usando um instrumento, geralmente era um instrumento que fazia vincos, né, na terra para o plantio, e ele era acoplado a um animal. Geralmente a pessoa usava uma mão para segurar o arado e o outro para poder atiçar o animal. E aí esse era o movimento, uma mão aqui e outra aqui para controlar. Se olhou para trás, brother, o arado entorta. A ideia é essa. Então Cristo usa essa ilustração para dizer: se você tem esse comportamento onde você não está disposto à real mudança, mas você quer voltar, olhar para trás, ou seja, você não está completamente entregue. Tem um elemento aqui atrás te chamando, e a voz que te chama aqui atrás tem seu valor para você. Então não dá. Não dá. É por isso que é estranho. Não importa quem você coloca, não importa se diz assim: ah, pastor, mas ela é uma menina muito boa, ele é um rapaz maravilhoso, sabe? Esse trabalho é muito... Gente, você pode colocar o que você quiser de maravilhoso. Se aquilo é um empecilho para você seguir a Jesus, se há uma ameaça daquilo te chamar e te levar a voltar atrás, isso mostra que você não está disposto às mudanças que são exigidas no caminhar com Jesus. Que caminhar com Ele é estar disposto a essas mudanças. Quem olha para trás é quem está amarrado em alguma coisa, e isso impede a caminhada, que é um convite à mudança. Então não tem como você caminhar com Cristo se você não está aberto a mudar. Entendeu? Quando alguém diz assim, eu entendo a importância da racionalidade, entendo. O racional é importante, o entendimento é importante, tudo isso é importante. Mas até o seu racional não pode ser colocado entre você e Deus. É só ler o livro de Jó, né? O homem mais íntegro do mundo. Então o livro de Jó já começa dizendo assim, ó: aposta as fichas no homem porque ele é o melhor de todos. O livro já diz isso. E depois que perde tudo, o livro ainda diz, o autor diz, não é Jó quem diz, é o autor que está dizendo: em tudo isso Jó não pecou. Então é para você apostar as fichas no homem. Só que no processo Jó revela-se pensar igual aos amigos dele. E ele quer uma explicação de Deus. Eu quero saber por quê. Porque eu olho para mim, faço uma análise, e quando eu olho para mim, eu não consigo ver nada equivalente ao meu sofrimento e ao que eu fiz. Espera aí. Eu quero ter um acerto aqui com Deus, quero ter um papo aqui com Deus. Quero trocar uma ideia com ele aqui. E Jó acusa Deus, salvo engano, no capítulo 28. E é interessante aquela passagem, porque quando Deus e Jó começa a falar, a pessoa fala muito da paciência de Jó, mas quem é paciente é Deus. Porque você vai lendo o livro, aí você vê os amigos de Jó falando bobagem, aí Jó começa bem, mas depois Jó começa aí você, poxa, e Deus assistindo. Tanto é que chega um momento que Deus diz assim, ó, acabou. Quem está falando bobagem? Bota a mão na boca. Agora eu vou te fazer umas perguntinhas aqui básicas e eu quero que você responda, meu amigo. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Ele começa com uma série de perguntas. Saraivada de perguntas. Chuva de pedra. Jó ficou sem pai e sem mãe, respirando no canudo. Pedra sobre ele. E ele não reclama de Deus. Ele louva a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Jó tenta mostrar para a gente que até a nossa razão, até a nossa forma de entender as coisas não pode ser colocada no caminho. Seguir a Cristo é uma entrega. Entendeu? Absoluta. É o se lançar completamente.
O nome disso na Escritura é fé. Que não nega a razão, mas também entende que a razão tem os seus limites. Não nega aquilo que está diante de você, mas entende que também tem os seus limites. Não é à toa que essa palavra é a palavra que explica melhor a nossa relação com Deus. Se existe uma palavra que vai explicar a sua relação com Deus, o nome dessa palavra é fé. E fé envolve tanto o aspecto futuro, como Hebreus vai dizer, a perspectiva de experimentar no presente aquilo que não é futuro, mas fé também é um tipo de declaração de incompetência. Vamos lá. Textos que nos ensinam sobre fé. Hebreus 11 é um texto desse. Mas o aspecto da fé que eu estou querendo chamar a atenção, talvez é melhor compreendido quando você lê Romanos 4. Não precisa abrir lá. Em Romanos capítulo 4, nós encontramos Paulo argumentando sobre Abraão. E a ideia dele é mostrar o seguinte: Abraão foi justificado antes ou depois da circuncisão. A ideia de Paulo é assim: você que é judeu se vangloria tanto de ser judeu, mas diz uma coisa: você é filho de quem? Sou filho de Abraão. E Abraão era judeu? Quando ele foi justificado, ele era circuncisado? Não. Interessante. E é interessante naquele capítulo que o texto diz assim, quando ele vai descrever o ato de fé de Abraão, ele vai dizer assim, esperando contra a esperança, creu. Qual a ideia do texto? Deus promete a Abraão o que Abraão não pode dar. Eu vou te dar um filho e você vai herdar o mundo. Não é só aquele pedaço de terra, não. É o mundo inteiro. Ele fala do mundo. Você vai herdar o mundo inteiro. Certo? E vou te dar um filho. E Abraão olha para onde? Olha para ele, amortecido, seu corpo amortecido. Olha para o útero da sua esposa, que o texto, infelizmente, talvez algumas traduções não colocam direito, mas a ideia seria o útero da mulher dele estava morto. E o texto vai dizer, então ele resolveu olhar para aquele que promete. Porque ele olha para a mulher, olha para ele e diz, daqui não dá. Porque se eu quisesse construir uma nação, eu escolheria um casal de adolescente. Concorda, irmãos? Não é não? Vamos construir uma grande nação. Bota 2 adolescentes lá, vai dar certo. Daqui a uns anos, aí Deus escolhe um casal de idosos, onde a mulher é estéril. Qual é a mensagem? Fé, em Romanos capítulo 4, é a declaração de incompetência. Quando você diz assim, não dá. Não dá para mim. Na nossa relação com Deus, a gente tem que entender que nada pode ser colocado entre nós e Ele, a não ser a nossa entrega a Ele. Entendeu? Pode ser um pai, pode ser um familiar, pode ser qualquer coisa virtuosa, inclusive a sua racionalidade, qualquer coisa. Nada pode ficar entre você e Ele. A entrega tem que ser total. Porque você não pode ficar acionando, olhando para trás, mas Senhor, mas é você e Ele. A palavra final é dele. Isso a princípio, soa mais desafiador, mas eu creio que é extremamente consolador. Sabe? Aconselhando uma jovem senhora um dia desse na igreja, a gente falando sobre fé em Deus, as lutas que nós temos. E eu disse para ela assim, olha, às vezes o que me mantém no caminho do Senhor, em minhas lutas com Deus, em minhas crises com Deus, não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho minhas crises com Deus. Se não tiver, ok, beleza. Eu estou com os salmistas, tem uma galera do meu lado ali, né, Asaf e todos os outros. Mas é o fato de que eu não posso confiar em mim. Isso é tão óbvio. Eu não posso confiar em mim. E é isso que Cristo vai dizer. Negue-se a si mesmo. E vem cá.
a maioria dos problemas que nós temos, sejam existenciais, morais, materiais, qualquer categoria que você colocar aí, não é isso que é o problema? Não é que a gente coloca sempre alguma coisa no meio? A gente atrapalha a nossa vida quando nós nos tornamos os protagonistas da coisa. E aí muita gente fala e eu concordo com o Jay Adams quando ele diz assim, não existe baixa autoestima. Todo mundo tem autoestima, todo mundo se valoriza demais, sabe? Se olha demais. E esse é o problema. Então a solução é negue-se e abrace Cristo com tudo. Vamos tirar algumas aplicações do nosso texto. Algumas considerações, algumas aplicações. Eu trouxe aqui 5 para vocês, não vai demorar muito não. Primeira aplicação do nosso texto hoje. Nem todos os candidatos a discípulos entendem realmente o que está envolvido no discipulado. Nem todo mundo que diz eu quero seguir Jesus entende o processo. E nós precisamos, vez por outra, estar nos questionando e questionando também amorosamente, aqueles que estão no caminho do discipulado. Eu tenho 3 filhos, como eu falei. Em muitos momentos eu digo para meus filhos assim, mas será que você realmente é cristão? Será que você realmente ama Jesus mesmo, filho? Se eu morrer amanhã, você ainda vai para a igreja? Será? Colocar isso para ser analisado não é um problema. É bom. É sadio. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo reparos de entendimento. Reparos de entendimento. E aí é importante porque na nossa caminhada com o Senhor, e eu vou falar isso melhor amanhã, nós não caminhamos sozinhos. A peregrinação não é uma caminhada só. E no processo a gente tem sempre que lembrar aqueles que estão ao nosso lado na caminhada, caminhando e falando uns com os outros, animando uns aos outros, consolando uns aos outros, todo aquele texto de uns aos outros que nós encontramos no Novo Testamento. A ideia é sempre lembrar o seguinte, meu querido, não é isso que é seguir Jesus. Tá? Então nem todos que são candidatos a seguir a Cristo realmente querem seguir a Cristo. Alguns só querem estabilidade emocional. Alguns só querem algum sentido existencial. Alguns só querem algum tipo de, harmonia social. Fico pensando naqueles irmãos que eram de Corinto, né? Que procuraram, né? Se algum da igreja de Corinto procurou uma igreja para ter um problema social resolvido, se deu mal, né? Porque a igreja era cheia de problemas. Segunda aplicação. Ninguém, nada pode se interpor entre Jesus e o discípulo. A gente aprendeu isso em Lucas 14. E eu citei Bonhoeffer aqui. Ele é o mediador da realidade. Eu enxergo a realidade através dele. Terceiro, não podemos esperar reconhecimento e apoio dos de fora. Porque nós seguimos um rei que foi rejeitado. Um rei que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então é muito estranho você... Assim, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica triste. Mas a gente não deveria ficar surpreso. Não pode até ficar, poxa, isso aconteceu, como assim? Não acredito. Mas ficar surpreso, eu não acredito nisso. Isso não acontece. Cristo nos preparou para quê? Para sermos rejeitados. Então, ao sermos rejeitados, a gente não deveria dizer assim, eu não acredito nisso. Está brincando, né? Você pode ficar triste com essa realidade. Mas nós seguimos a um rei rejeitado. Não se iluda que todos aqueles que trazem na sua boca o nome de Jesus realmente sabem do que estão falando. Estão referindo-se ao Jesus da Escritura, dos evangelhos canônicos. Não. A gente sabe isso lendo o próprio evangelho. Nem todo mundo entendia quem realmente era Jesus. Então nós não podemos esperar algum tipo de reconhecimento das pessoas. O nosso rei é de uma outra categoria. Isso vai ficar mais claro, por isso que eu falei. Ontem começou a pregação, esse aqui ainda é um pedaço da mesma pregação, e eu vou terminar essa pregação depois do intervalo. Para dizer que o nosso rei é um rei rejeitado, um rei diferente.
Quarta aplicação. O discipulado é um chamado à mudança. A situação antiga não pode se manter entre nós e Deus. Não podemos olhar para trás. Deus nos chama a mudar. Existem algumas coisas que podem até estar no nosso pensamento, mas não poderia sair da nossa boca. Certo? Vamos combinar isso, né? Entre cristãos, algumas coisas a gente não poderia falar. Eu acho que deveria estar assim, tipo combinado. Tá aqui, mas eu falo, né? Aquela coisa, aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. Então, às vezes eu digo pro meu filho, né? Aqui, ó, tô querendo te dar uma surra, né? Aí aqui não, tudo bem, tá tranquilo. Né? Aqui é uma coisa, aqui é outra. Então, às vezes, nós como cristãos falamos coisas, a gente pensa, isso não pode sair da boca de um cristão. Tipo assim, mas é porque assim, eu tô acostumado com isso. Mas pastor, eu fui criado assim. Deveria sair da sua boca isso aí. Sabe, vamos combinar. Tem coisas que não podem sair da boca de um cristão. O que Cristo está dizendo é, se você está me seguindo, você não pode olhar para trás. Você está entrando numa nova realidade de mudança. Então essa história de não posso mudar, isso é uma declaração tão equivocada, porque vai contra o ministério do Espírito Santo, vai contra o ministério do próprio Jesus, vai contra o próprio chamado de Jesus. Deus tem um compromisso conosco. E o compromisso dele é nos transformar. Entendeu? A ressurreição, gente, não é só um evento miraculoso, blá blá blá, que meu corpo. É uma mudança. Quando a Bíblia fala que nosso corpo será espiritual, a palavra espiritual não tem nada a ver com o material do corpo. Espiritual, naquele contexto, a expressão que Paulo usa, a ideia de que nós seremos tão tomados pelo Espírito que ele pode ser chamado de corpo espiritual. Deus começou a sua criação, colocou o casal no ambiente, estragaram tudo, ele começa um processo de transformação, de redenção, que a gente chama. Nesse processo, ele inverte. Ao invés de começar com a criação, ele começa dentro de nós. Depois de dentro de nós, ele passa para o nosso corpo. Depois ele muda o ambiente. Novos céus e nova terra. Então, como é que você, diante da teologia da transformação, da redenção, onde Deus se compromete a transformar você e dá todo o suporte para você mudar, você diz assim, eu sempre fui assim. Então vamos combinar? Mesmo que pense, não fale porque fica feio. Entendeu? Algumas coisas a gente sabe, alguns ambientes a gente sabe, se eu falar isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu acho que igreja é isso. Uma das vantagens de igreja é isso, sabe? Tem coisas que não cabem na igreja. Tinha um jovem da nossa igreja que ele era meio enrolão. Tá? E ele sabia que lá na igreja, alguns discursos, que se ele falasse, a galera, principalmente entre os homens, não ia dar certo. E eu sabia que o cara era molão. Tá? Ele chegou no meu escritório e disse assim, pastor Rômulo, é o seguinte, aquele cara meu radialista, né? Pastor Rômulo, é o seguinte, eu estou aí focando agora em fazer concurso e eu vou deixar meu trabalho para focar agora só em concurso. Eu sabia qual era. Tem gente que consegue faz isso? Beleza, não estou dizendo quem tem esse plano aí, não estou dizendo que isso é errado ou não estou dizendo isso. Não vá me julgar nesse sentido, tá? Estou falando de um caso específico. Quando ele falou isso, eu falei assim, fulano, é o seguinte, tu comprou material para o concurso? Comprei. Há quanto tempo atrás? Há um mês. Tu já abriu já virou assim uma página dele? Não. Pois é. Tu já tentou estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Não, mas tu não vai dar. Já tentou? Não. Então eu vou dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você não quer trabalhar, mas chegar na igreja sem esse comportamento de trabalho, de empenho, você vai ser detonado na comunidade, porque a galera vai te detonar, mas não vai trabalhar não, bicho. E aí você vai ter que ter uma desculpa legal. E a desculpa é, eu estou me preparando para um concurso. Você não pode dizer isso. Você não pode julgar meu coração. Eu disse, posso e eu estou certo. Entendeu? Porque provérbio me ensina isso.
Posse é isso aí mesmo. E era mesmo. Ele sabia que algumas palavras não caberiam dentro de certos ambientes. Palavra que não cabe no nosso ambiente. Eu fui sempre assim. Entendeu? Mas, pastor, estou tão acostumado agora. E o que tem? E Jesus te chamou para quê? Para manter você do jeito que você está? Sério? Se você está olhando para trás, você não é candidato a discípulo, meu querido. E por último, Lucas não nos apresenta a resposta de nenhum dos desafios que foi feito. Em todos os três, os dois candidatos e o que foi desafiado por Jesus, nós não encontramos resposta de nenhum deles. A pergunta fica no ar, porque o autor bíblico quer que você responda. Você quer ser um seguidor de Cristo? E entende que nada pode ficar diante de você e entre você e Ele? E você entende que isso implica em mudança, ao ponto de que você não pode estar querendo, olhando para trás, como algo te amarrasse, mas está disposto a iniciar um processo de caminhada e de mudança? Estou. Então você é o discípulo. Se não, aí são várias as possibilidades. Religioso, entendeu? Uma série de outras explicações. E não um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Lembrando, para reforçar a próxima pregação que vem logo em seguida, o nosso rei é um rei rejeitado. E é muito interessante. Jesus vai dizer assim, ó, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vá lá e anuncia o reino. Não fica claro que esse rei é diferente? Como é que um rei diz, anuncia o meu reino, e ao mesmo tempo diz assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça? Você tem que, no mínimo, entender, peraí, esse reino aqui é esquisitão. Porque é um rei que pede para mim anunciar o reino dele, e ao mesmo tempo diz que esse rei não tem onde reclinar a cabeça. Talvez Marcos 10 nos ajude a entender. Aí deixa para a nossa próxima mensagem, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Deus, por nos ajudar a caminhar contigo, nos dar discernimento, consciência do que realmente significa te seguir teu filho e anunciar o teu reino. Abençoa-nos, ó Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.